Os anos 80 foram os anos dos slashers, Massacre da Serra Elétrica, A Hora do Pesadelo, Halloween, Sexta-feira 13, trocentas continuações, O Brinquedo Maldito, melhor, O Brinquedo Assassino, O Mestre dos Brinquedos, o Hellraiser, Renascido do Inferno, que eu já falei aqui no canal, né? E o que ocorre? No finalzinho desse período, surge um filme em 1988 que pega uma temática que era quase não falada, mas que teve um grande filme em 1981. Um grande filme no sentido de que um filme que acabou tendo seu próprio público, acabou ficando meio cult no meio B, e que trabalhava, só que de forma diferente, né? Ao invés dos slashers perseguindo adolescentes, aqui nós tínhamos um espantalho perseguindo um grupo de bandidos no A Vingança do Espantalho. E o que ocorre pegando essa temática, de forma distinta, surge A Maldição dos Espantalhos em 1988. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, no nosso quadro Sexta-feira Sinistra, mais precisamente no subquadro Isso é Slasher, onde eu falo justamente sobre os filmes mais interessantes dentro desse subgênero do terror e do suspense. Pois bem, em A Maldição dos Espantalhos, nós temos um grupo de bandidos que acabou de fazer um mega roubo de um grande banco do governo e acaba caindo numa fazenda abandonada, onde começam a ser justamente atacados por espantalhos malignos, né? E é bem interessante algumas coisas que a gente pode falar desse filme. Em primeiro lugar, esse filme, como eu falei, né, ele foge um pouquinho do padrão slasher, ele bebe justamente do primeiro filme de espantalho, que pelo menos do primeiro slasher espantalho desse estilo, né? Onde no A Vingança do Espantalho, que eu já comentei aqui no canal, tem vídeo inteiro sobre ele, nós temos justamente uma menininha que é perseguida por um grupo de bandidos, e bandidos esses que pegaram, inclusive, eliminaram o melhor amigo dela por puro preconceito que eles tinham. Só que esse grupo de criminosos, que acaba fazendo as maiores atrocidades pela cidade de forma discreta, e acaba sendo eliminado um por um justamente pelo espírito do cara que eles eliminaram, que volta na forma de um espantalho, por uma série de motivos. E o que acontece é que aqui temos também, apesar dos espantalhos não serem bonzinhos, diga-se de passagem, né, serem maus, a gente tem justamente essa ideia de meio que de vingança, entre aspas. Já que temos um grupo de bandidos extremamente armados que fez um mega roubo interno do governo. Então, tudo dá a entender que eles são, provavelmente, tudo pelo treinamento que eles têm, as armas que eles têm, né, que eles são ex-militares que usaram seu conhecimento interno de como funcionam as coisas, mas justamente todo o treinamento de combate deles e acesso a recursos para fazer um mega roubo de dinheiro. E o que acontece é que para isso, inclusive, eles acabam sequestrando um avião que tem o piloto e a coitada da filha do piloto lá no meio, né? Além do cachorrinho deles. Só que, naturalmente, vai ocorrer uma briga entre esses ladrões que vai acabar fazendo o avião cair ou quase cair justamente numa área abandonada, e eles vão atrás justamente do dinheiro que está espalhado pela região. Porém, o que ocorre? Coisas estranhas começam a acontecer. Os espantalhos parece que aparecem num lugar, aparecem no outro, então temos vários espantalhos. A casa parece que está abandonada, mas tem sinais de que o pessoal fazia uns rituais meio macabros lá no meio. Coisas ligam e desligam sozinhas, sabe? Então, o pessoal tá tentando sobreviver e ao mesmo tempo lutar contra o pessoal traidor e ao mesmo tempo começando a não confiar uns nos outros lá dentro, né? E não quer de jeito nenhum sair de lá sem o dinheiro. Então é muito uma fábula sobre a ganância levando à autodestruição das pessoas. Tanto que uma das minhas cenas favoritas desse filme, que dá pra contar, como eu disse, o objetivo desse vídeo não é dar spoilers, mas dar uma resumida geral, e falar das coisas interessantes envolvendo esse tipo de obra e esse tipo de filme. E existe uma cena onde temos um zumbi com uma parte costurada, cheia de dinheiro estofado na barriga. E basicamente, quando isso acontece, é muito como se esse zumbi fosse a própria personificação da ganância dos outros personagens, sabe? Meio tipo, olha o que vai acontecer com você se você continuar acumulando dinheiro. Seu dinheiro vai apenas ser estofo para destruir você por dentro e te corroer, para você ficar vazio só preenchido por dinheiro e se transformar um zumbi sem alma, sabe? Eu acho muito bem feita essa cena, além dos outros efeitos que envolvem
todo o filme. Inclusive, outra coisa interessante é que um dos produtores desse filme, que ele tem a Winnick e o Ted Vernon. E o Ted Vernon, ele era do WWE. Então, temos que lembrar que atualmente temos outras pessoas que também eram do WWE fazendo grandes carreiras no cinema, como o The Rock, o John Cena, o Hulk Hogan também participou de um monte de coisa. E temos até, gente, o fato de que o WWE tá em massa dentro da Netflix atualmente, né? Então, olha só o tamanho do bagulho, né? E o que acontece? Isso já ocorre há tempo. Tanto que, dentro dos brinquedos que marcaram a época, aquela série da Netflix sobre as principais linhas de brinquedo mais importantes, temos um episódio só de brinquedos justamente da WWE, do Pro Wrestling, sabe? Lembrando que essa ideia, a gente tem que lembrar também que Pro Wrestling são lutas encenadas que tentam transmitir muita força, impacto, brutalidade, né? Então, é um pessoal perfeito para você pegar e conseguir para fazer dublês e coreografias bem feitas de combate no cinema, já tudo sendo preparado, diga-se de passagem, sabe? E o que acontece? O Ted Vernon é um dos produtores executivos e ele é justamente um dos criminosos, que parece ser quase terciário no início e vai progressivamente aumentando a importância dentro da trama. Inclusive, o cachorrinho que aparece na história é o cachorrinho do Ted Vernon no mundo real. Então é bem interessante. E posteriormente ele pegaria e produziria outros filmes de terror. Inclusive, uma das versões mais recentes do A Cidade dos Amaldiçoados, né? Além disso, a Winnick, ela é produtora também de outros filmes de terror bem interessantes, como o clássico O Duende. Mas talvez aquilo que mais me tocou foi quando eu descobri que ela é responsável pelo filme Warlock 2 Armageddon, que é um dos minhas trecheiras favoritas, né? Um dia ainda quero falar da trilogia Warlock aqui no canal. E o que acontece? A trilogia, o filme 2, ele é quase uma versão da saga das Joias do Infinito, só que dentro do universo de terror. Tanto que um dos heróis do filme aparece logo no início, pegando e lendo um gibi dos X-Men, mostrando como realmente teve uma certa influência da Marvel. E a ideia básica é que o vilão é um poderoso feiticeiro que retorna em um novo corpo e tem que pegar e reunir 6 joias mágicas para despertar os poderes das trevas e dominar o mundo. Só que para isso ele tem que lutar contra um casal de feiticeiros adolescentes que aprendem a controlar seus superpoderes para lutar contra o mal. Então sim, é um tom bem super-herói quando pega e sai das cenas do vilão, né? Quando vai pro vilão, vai por umas coisas de terror, né? Então é bem interessante ter justamente esses dois produtores aí juntos, sabe? E o que ocorre, então, a gente vê ao longo do filme uma coisa bem interessante, que é como cada um dos vilões, mais precisamente, todo mundo é vilão, né? Mas como cada um justamente dos criminosos que caíam nesse lugar é banhado diferente pela tentação, onde existe mais de uma vez momentos onde ele pode pegar, tentado ao fora de lá, onde existe coisas que são armadilhas bem na cara, mas muito do tipo, eu preciso de pegar esse dinheiro de qualquer jeito porque é uma fortuna, então eu não me importo de me arriscar, sabe? E aquela coisa, eu esqueço tudo ao meu redor, mesmo as atrocidades para isso, né? E essa ideia da mente ficar meio que dublada por causa justamente da ganância, eu acho que aparece também de uma outra forma, que é o seguinte, você vê que os espantalhos do mal, eles são capazes de fingir vozes e se comunicar telepaticamente com as pessoas, como sussurrando pensamentos dentro delas, sabe? Então é muito interessante que você começa a pensar o que é real que a pessoa está escutando e o que é, na verdade, pensamento induzido pelos espíritos malignos da história, né? Então, com isso, a gente pega e fica meio na dúvida algumas vezes antes de pegar e ter as grandes revelações de algumas coisas, sabe? Então, e é bem interessante como aquilo que é falado não é simplesmente ideia que é soltada na cabeça. A pessoa pega justamente aquilo que mais toca os espantalhos, mais precisamente pegam aquilo que mais impressionam as ideias daquela pessoa e jogam na boca, imitam vozes, colocam pensamentos para influenciar aquela pessoa a se expor ao perigo dos espantalhos para pegar e ser atacado por eles, sabe? E sim, os espantalhos vão aparecer, sei lá, são bem elaborados, realmente temos algumas
temos algumas cenas que mostram eles completam, atacando as pessoas, né? Mas é menos uma cena do tipo, uma mega correria acontecendo com os espantalhos correndo, e muito mais com todo o ambiente sendo amaldiçoado. Então você tem que saber quando você tem que ir com cautela para não cair nas armadilhas e coisas amaldiçoadas daquele local, e onde sair correndo porque tem realmente alguma coisa muito maligna atrás de você. E assim vai sendo construído o filme inteirinho, sabe? E eu acho que uma das coisas bacanas é que, a gente não tem um slasher, a gente tem 3, na verdade, espantalhos do malignos que estão lá. E como eu disse, é muito coisas espalhadas pela casa e discussão que é tida entre os personagens sobre cada coisa, que pega e vai nos ajudando a pegar e dar o trama quem são eles. E ao mesmo tempo a gente vai vendo quais são as habilidades reais, né? E é legal que é uma coisa meio de assombração associada que se manifesta na forma desses espantalhos. Claro que dá pra gente pensar, mas tem algum motivo pelo qual eles pegam e caçam as pessoas? É mostrado no filme que existe certos motivos que realmente motivam eles, diga-se de passagem, a pegar e capturar as pessoas lá dentro. Sejam elas boas, sejam elas ruins, com direito assim a mega perseguição no final. Só que temos que lembrar uma outra coisa importante, meus queridos fãs do terror, e se estão gostando, aproveitem para pegar, comentar aqui embaixo, compartilhar com os amigos, dar aquele like bonito. E o que ocorre é que estamos falando com criminosos armados com treinamento militar. Então, sim, a gente tem um toque meio de filme de ação que ocorre dentro da história. Inclusive, como eu falei, um dos atores, inclusive, que começa como coadjuvante e vai evoluindo para quase co-protagonista da história, é justamente um astro de pro wrestling, de luta livre, e inclusive que é um dos produtores executivos. Então sim, nós temos cenas tensas de perseguição, nós temos cenas de tiroteio, nós temos aquela coisa também de, tipo, então, tem munição, mas a munição é limitada, como a gente vai fazer? Quem curte um clima meio Resident Evil, eu acho que vai achar bem bacana a história, porque se fosse alguma coisa, uma casa cair, se fosse uma história similar no cinema, só que com os zumbis do Resident Evil, que nem existiu na época, diga-se de passagem, o jogo só vai sair do Resident Evil lá nos anos 90, mas a gente já existia filmes de zumbi na época, tanto que, como eu falei, existem os zumbis dentro da história, né? Então, o que ocorre? Gente, esse filme não precisaria ter quase grandes mudanças se a gente quisesse pegar e colocar, o pessoal pegou e caiu no local de estudo, de experimentos da Umbrella e tá tendo que sair de lá, por exemplo. Ou um grupo de funcionários da Umbrella que roubou o dinheiro da empresa, tá querendo sair de lá e acaba caindo nos experimentos, sabe? Então, daí é pra fazer uma coisa bem interessante. Então, sim, fica a minha dica pra quem é fã de Resident Evil pegar e ir atrás do filme A Maldição dos Espantalhos. É claro, né? A gente tem que tomar um pouco cuidado que espantalho, infelizmente, traz 300 milhões de filmes que a gente vê na web, inclusive porque você escreve Scarecrow, que é o nome original da maioria desses filmes, que tem apenas um ou outro detalhe, aparece trocentas coisas distintas, né? Mas A Maldição dos Espantalhos, ele é um filme bem elaborado, e é interessante que, como a gente tem todo um matagal grande, né? E todas umas espigas de milho, uma questão de ser tudo no meio da fazenda e ele com a coisa armada, né? Dá um certo tom de filme de guerra que acaba tendo na história, sabe? É bem, como eu disse, é um filme muito que a pessoa pega, é ultra tecnológica, tá no meio do dinheiro, mas de repente para parar no nada, no meio do interior, onde é tudo mato, sabe? Isso ajuda a construir muito um contraste no meio do filme, sabe? E lembrando, né, que tudo isso ainda tem por cima a questão de que tem gente lá que simplesmente não pode morrer, senão não tem mais ninguém para pilotar o avião, né? Então tem algumas pessoas que são fundamentais serem protegidas pelo pessoal, por mais a contragosto que seja. E com isso tudo a gente vai pouco a pouco vendo a personalidade justamente de cada um dos criminosos, daqueles que pegam e começam a ficar cada vez mais surtado, irritado com qualquer coisa e quer atirar por todo, daqueles que são atentos, daqueles que você vê que até tem uma percepção a mais das coisas, só que não liga para ela, para a intuição, inclusive porque se ele
ligasse, não teria se associado para um grupo de criminosos para fazer um mega roubo do governo e fazer uma série de atrocidades, porque aquilo que é falado é como eles pegaram e mataram um monte de gente no trajeto para pegar e conseguir essa grana. Então não é um simples furto, estamos falando de dinheiro banhado com sangue, diga-se de passagem. Então, e isso fica ainda mais literal, né? Justamente com o dinheiro ensanguentado, o fato do dinheiro todo estar ensanguentado lá dentro, né? Então, esses conceitos que são trabalhados justamente da ganância de dinheiro a qualquer custo, mesmo que eu tenha que me sujar de sangue, até onde isso está me destruindo, transformando-me em zumbi, virando uma criatura deplorável, perdendo minha alma, é colocado de forma literal quando a gente pega e vê os espantalhos. Tanto que dá pra gente até pensar se de repente não for a mesma coisa. Assim, não é dado detalhes, mas dá pra gente até refletir. Inclusive, se você assistir o filme, dá uma olhada em cada detalhe que possa pegar e indicar isso ou seja contra isso, mas de que os personagens espantalhos são gente que fez algum pacto querendo alguma coisa grande de poder e em troca viraram aquelas coisas, né? Então não deixam de ser também resultados da ganância humana se tornando em feras quase irracionais, perdendo-se o controle de si mesmo. Você fica até perguntando, considerando que tem umas forças sombrias lá no meio, ativando coisas, causando vozes, etc., se é tudo os espantalhos ou se existe algum espírito maligno associado dando força e poder de forma direta para eles. Inclusive, na transição entre algumas cenas, é bem interessante, onde é mostrado uma daquelas hastes de metal que é usado para mostrar em que direção está indo o vento, aquelas flechas metálicas, norte, sul, leste, oeste. Só que não é uma flecha, aqui é um diabinho com tridente, mostrando bem aquela coisa como existe, meio do tipo uma força demoníaca constante, indo nas mais diversas direções, talvez mudando de estratégia continuamente, por trás de cada coisa que acontece dentro da obra. E lembrando que ela por si só não encerra a questão dos espantalhos. Dá até para pensar, mas Luiz, será que podia ser outra coisa que não fosse esse espantalho? Como eu falei, para manter esse contraste de alta tecnologia, cidade, tudo mais, tecnologia, e a ideia de um interior, inclusive talvez até abandonado, porque o dinheiro tá indo pra guerra, diga-se de passagem, se a gente pensar nesse conceito, se a gente pensar como é lidado a questão do dinheiro dentro da história, né? Até onde justamente o espantalho ele se torna justamente o símbolo adequado, porque ele é justamente uma coisa mais interna, mais ligada à agricultura, e número 2, eles estão em um local do qual, teoricamente, eles não deviam estar. Então é justamente uma coisa que seria naturalmente uma coisa para espantar o de fora, que tá pegando e atacando eles. Então a figura do espantalho eu acho bem interessante aí no meio, justamente por causa disso, sabe? Aquela coisa, não entre na minha propriedade, sabe? Então é bem bacana dessa forma, né? Com direito a uma mega corrida no final para ver se acontece alguma coisa ou não. Inclusive umas influências que dá para ver diretamente justamente da onda de zumbi, filmes de zumbi que a gente teve nesse período, mais precisamente dos anos 60, 70, que a gente tinha ainda algumas coisas aí ocorrendo dentro dessa história. Ainda mais como eu falei, né? Além dos espantalhos, a gente tem zumbis em si, e dá até pra gente pensar os espantalhos como, na verdade, quase como se fosse um subtipo de zumbi dentro da forma como é trabalhado essa história. A gente tem outros filmes de espantalhos mais recentes, né? Inclusive, a gente teve até o filme O Espantalho de Amityville, que pegou e trabalhou o tema, pegando aquele caso clássico da Casa Mal Assombrada de Amityville, que existiu de verdade, que foi feito trocentos filmes, depois super exagerando do todo posteriormente, né? Só que dessa vez com um espantalho assombrado na região, sabe? Então, eu quero saber de vocês, quais filmes interessantes com espantalhos mal assombrados? Serve até alguns interessantes do Scooby-Doo, se quiser botar aqui embaixo. Se gostaram, compartilhe com seus amigos, dá aquele like, inscreva-se no canal, veja a nossa playlist da Sexta-feira Sinistra e até o próximo vídeo. Falou!